acontece que não há, mesmo nos clubes brasileiros, um consenso de qual punição seria adequada para isso, né? Mesmo nos clubes brasileiros não há um consenso de que, se isso acontecer, punir o clube é algo compreensível, nem por essa causa. Eu acho que nesse momento tinha que ser radical, entendeu? Ó, fez o negócio aí, tá fora. Acabou, não joga mais. Não joga mais, perde ponto, tá fora, não joga mais. Entendeu? A Libertadores vai lá terminar. E o ano que vem você vai para a Sul-Americana, porque aí você vai gerar na torcida, no entorno, uma comoção, uma vontade do clube de fazer uma campanha brutal nas mídias para que aquelas 30, 40 mil pessoas se comportem minimamente de forma adequada. Aí fora do estádio, o que acontece fora, aí o que acontece na sociedade de cada um. Se a gente aqui já é difícil na nossa brasileira, você olha para as outras, para o desenvolvimento das outras, cara, não dá para a gente também controlar e querer fazer com que outras sociedades vivam da forma como a gente vive. Mas isso é um caso que está acima de qualquer discussão. Então, os clubes, deveria partir de todos os clubes fazer esse entendimento. O presidente do Cerro, do Lanús, do Racing, chegar à conclusão do seguinte: olha, isso é um comportamento inaceitável, ofende as pessoas, é brutal, então nós vamos nos responsabilizar por isso. Esse deveria ser o comportamento. A instituição, a Conmebol, ela não vai, até onde ela pode ir, né? Então, teria que partir dos clubes, como sempre eu digo aqui, teria que partir dos clubes um movimento para que as pessoas sejam educadas. É o fato. Há um agravante aí, na verdade um obstáculo, vamos dizer assim. Cada país enxerga o tema de um jeito. Tem uma legislação, não deveria ser assim, mas cada país tem uma legislação diferente. O Brasil, esse é um caso, esse é um crime. Só que no Paraguai, até onde a gente sabe, isso não é visto dessa maneira. Então, lá, eles encaram esse tema, eles enxergam esse tema de uma maneira diferente que o nosso. Eu sempre, falei o quê? 15 dias aqui. Eu sou sempre a favor de punir o CPF nessa hora. É a pessoa que cometeu, vai para cima dela tal, e não o CNPJ. Mas no caso de Conmebol, como são 10 países, com 10 jurisdições, 10 legislação diferente, talvez tenha que partir dos clubes, como o Massa disse, aí o lance da punição em termos de clube, em termos de competição esportiva mesmo, a punição esportiva, porque na Colômbia está assim, por exemplo, o presidente do Peñarol ontem, o vice-presidente, ele fala, quando é no Brasil esse caso é um drama, toda vez é um drama, e aí ele vai, mas aí vão lá, prendem a gente e batem na gente na porta do estádio, aí ele junta violência com outro tema, ou seja, ele mistura tudo. Por quê? No Uruguai é outra visão, no Paraguai é outra visão. A gente tem uma legislação, aqui isso é um crime. Só que essa é a visão brasileira. Então, já que não tem um consenso nos 10 países, deveria, eu acho, punir o clube esportivamente. Que a única coisa que une os 10 nesse sentido seria uma punição esportiva, já que cada país tem a sua legislação. Vamos só colocar porque o vice-presidente do Palmeiras teve um debate ali com o presidente do Cerro Porteño, os dois times justamente envolvidos nessa questão de racismo, e aí eu ponho o Arnaldo para comentar. Bota aí na tela. Não temos nada contra o Cerro, nós não temos nada contra o Cerro. É o time que nós mais enfrentamos na história da Libertadores. Nada contra. Vocês lá vão ser muito bem tratados. Vocês vão ser muito bem tratados. Pode fechar comigo, tá? Agora nós temos junto o papel, sabe qual é? Acabar com esse crime, com essa chaga que existe na sociedade. Estamos juntos na hoja de ruta para lograr isso. Claro. Agora não adianta a gente só falar. Pode falar para a presidenta Leila, quando eu recibo a ela como uma reina. Como tem que ser. Mas não é só ela que nós temos que tratar. Não, já sei. Nós temos que tratar mais aquelas pessoas que estão sofrendo racismo. Aquelas pessoas que estão sofrendo não podem sofrer mais. Nós temos que acabar com isso. Mais racismo, como diz o presidente.
no vienen de fútbol. Mas o futebol é um exemplo, presidente. O futebol na América do Sul é muito importante. Se o futebol toma as atitudes, a gente muda a sociedade. Eu sei. Se não vem de lá para cima, a gente muda daqui para baixo. Nosotros no somos el ejemplo de Brasil. Não estou dizendo isso, estou dizendo que tem Como acontecido. é um problema de tudo. Mas só tem que mudar a sociedade. Só tem que... Tá aí, Arnaldo, o presidente do Cerro, Quadrada, conversando com o Buozzi, vice-presidente do Palmeiras. Antes, só uma parte. Me desculpa aí colocar a mão na tua cara, viu, Tiras? Diga. Foi sem querer, viu? Tá? Gostei muito da atitude dele, cara. Gostei muito da atitude do vice-presidente do futebol do Palmeiras. Só isso que eu queria dizer, Arnaldo, por favor. Eu acho que não de novo, não é um embate Palmeiras e Cerro, embora isso vá para o campo, ou como não é um embate Valência e Real Madrid, embora isso vá para o campo, toda vez que tiver Valência e Real Madrid, lá pelo caso do Vinícius Júnior, esses ânimos acirrados só pior para a causa, né? Incrementa, às vezes você vê as postagens das questões das redes sociais, lá das pessoas que torcem para o Cerro. Quando saiu Cerro e Palmeiras, vocês viram? Quando saiu Cerro e Palmeiras, etc., eu acho que quis o destino que os dois times se encontrassem num sorteio. Talvez fosse uma oportunidade. Imagino até que nos jogos entre os dois exija uma ação conjunta e também institucional da Conmebol para alguma campanha e tudo mais. Mas o que eu esperava, e eu disse aqui, talvez fosse o que a Leila esperava, pelo que eu entendi do discurso dela logo após o choro do Luigi, né? Que nessa data do sorteio, antes do sorteio, existisse uma determinação ou uma posição conjunta dos clubes brasileiros ou uma posição institucional da Conmebol com novas sanções esportivas a atos de racismo no torneio dela. De fato, é como o Vessone falou, não adianta o Buozzi falar, não, porque é um crime, porque no Paraguai não é crime, né? A questão é, se a Conmebol, de fato, se incomoda com aquilo, por exemplo, a La Liga da Espanha não se incomoda com aquilo, né? Ela considera uma questão cultural espanhola. E o Vinícius continuou sofrendo em Madrid, em Valência e tal. O que a Federação Espanhola fez em relação à punição esportiva? Zero. Estou falando de uma coisa que é uma coisa mais simples. É um país só, que tem uma legislação só, e que casos de racismo são recorrentes. Não acontece nada, protestos, situações, e continuam se repetindo. Qual a solução? Vinícius sair do Real Madrid e jogar em outro país, né? Isso estou falando de forma irônica. O que eu acho que existiria a possibilidade da Conmebol encampar com a pressão econômica e política dos clubes brasileiros era a partir dessa edição sanções claras. Eu acho, Massini, que não é exatamente a eliminação de um time jogar a próxima no qualquer ato, mas sim, teve um ato, a multa, que é a menor, a punição pecuniária para caso de racismo é a menor punição da Conmebol, multa e portão fechado na próxima. Reincidência, perda de pontos. Reincidência e exclusão. Você vai normal, é uma coisa normal. Então, já está ali no regulamento. É isso. Cometeu ato de racismo, multa maior do que as possibilidades possíveis. Reincidente, perda de pontos. Reincidente, exclusão. E acho que aí a punição esportiva leva, pelo menos no estádio, acho que o Massini tem razão, a um controle maior da comunidade, como foi aqui no Brasil com algumas situações, inclusive com a questão do racismo, torcida do Grêmio, Santos Aranha, episódio Aranha, que na verdade aqui existiu uma exclusão direta. Não foi nenhuma, uma punição e o outro joga portão fechado. Não, foi excluído da competição. No Brasil teve esse episódio que talvez nas praças esportivas tenha minimizado um pouco essa questão, mas não tira isso das entranhas da sociedade.